Olá, povo de Deus. Sou o Padre Edmilton do Instituto Nova Jerusalém. Estamos aqui hoje para partilhar do Evangelho do 10º domingo do tempo comum. Por isso eu convido a você a pegar a palavra de Deus. Você pode abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam: está fora de si. E os escribas provenientes de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, não pode manter-se aquele reino. Se uma casa se dividir internamente, não poderá manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus pertences sem antes amarrá-lo. Só depois saqueará sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Será réu de pecado eterno. Isso porque diziam: ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos que nesse evangelho, Jesus, ele continua a chamar muita atenção, tanto de seus parentes, como também dos escribas. Com relação aos parentes, nós percebemos aqui que logo no início do evangelho, eles querem reter Jesus, seus familiares, sua mãe, seus parentes, mais como um zelo. O evangelho de Marcos, a partir dos seus primeiros capítulos, lança uma interrogação: quem é Jesus? Claro, Jesus, quando ele começou a andar junto às pessoas daquele contexto, daquela época, sempre chamou a atenção. Chamou a atenção das multidões, dos escribas, mestres da lei, fariseus e também de seus familiares. Jesus era uma novidade. Ele veio inaugurar um tempo novo que é o reino de Deus, curando, restaurando, com a sua pregação, expulsando os demônios. Então, ele era aquilo que estava além da religião tradicional da sua época. Por isso que a família queria preservá-lo, para que, na verdade, ele não ficasse tão exposto. E a família que cuida é a família que ama. E Jesus sabia muito bem disso. Agora, da parte dos escribas, vemos uma gravidade aqui no Evangelho de Marcos. Por quê? Eles afirmavam que Jesus estava sendo conduzido por Beelzebu. Todas as suas ações em prol do reino de Deus, em obediência ao Pai, mesmo assim, por parte dos escribas, eles não aceitavam Jesus como filho de Deus e mal interpretavam as suas ações, chegando a dizer que ele estava sendo conduzido por Beelzebu. Então, Marcos quer deixar claro que essa blasfêmia, que esse pecado contra o Espírito Santo é justamente a decisão de fechar o coração para Jesus, não aceitá-lo como filho de Deus e, ao mesmo tempo, também não aceitar que ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo e pela ação de Deus. Então isso é grave, porque os escribas encerraram em si mesmo a possibilidade de experimentar a salvação, de experimentar estar com Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio salvar, redimir a humanidade e aproximar a humanidade de Deus. Ao mesmo tempo, continuando o Evangelho, já se encaminhando para a última parte, nós vemos que Marcos vem apresentar a temática da vontade, de fazer a vontade de Deus. Quem são aqueles? Quem são aqueles, na verdade, que são os familiares de Jesus? Na verdade, Marcos vai além dos laços sanguíneos. Não é porque ser a mãe de Jesus biologicamente ou ser parente dele está dentro dessa lógica de fazer a vontade de Deus. Na verdade, Jesus, como ele é um acontecimento novo, ele está para além dos laços sanguíneos. Fazer a vontade de Deus é entrar no seguimento de Jesus, é estar com ele, é saber que o que ele vai viver, os seus discípulos e a sua mãe também, Maria, vai viver a sua missão, vai viver a obediência ao Pai.
tudo que ele ensina aos discípulos, tudo o que ele ensina com as suas palavras, as suas atitudes, com o seu ser em prol da salvação de todos. Bom, o que esse evangelho quer nos ensinar neste domingo? Quer nos ensinar que nós precisamos ter um coração que não mal interprete a ação de Deus em nossa vida na pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós sabemos que nós que caminhamos na fé podemos ser sinais, muitas vezes, de passar uma experiência de fé meio deturpada, superficial, que possa embarreirar, na verdade, a experiência de tantas pessoas com Deus. Nós precisamos, sim, realmente a cada dia reconhecer que Jesus veio para nos salvar. Ele é o rosto humano de Deus, que veio a cada um de nós. E aí, com essa experiência de cada dia, nós vamos fazendo, sim, a vontade de Deus. Vamos ser esses irmãos, essas irmãs, essa mãe, esse pai de Jesus a cada dia. Agora sabemos que é muito complicado em um mundo de hoje em que o bom se torna mal e o mal se torna apetecível, se torna bom. Então, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ajude a partir hoje desta Santa Missa que você vai participar, meu irmão e minha irmã, de vermos a verdade. O próprio Jesus, que não dá para nós confundirmos, não dá para nós fazermos esse papel ou ter essa atitude dos escribas de chegar a dizer que ele seja conduzido por outra coisa, senão ao Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Então, que a palavra de Deus nos guie, nos oriente neste domingo e nesta semana que estamos iniciando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o próprio Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo possa abençoar a sua vida, a sua família e a sua semana. Forte abraço. Tchau, tchau.